O seu carro pode estar fraco ou pode estar muito gastão por causa de um sensor. Hoje eu vou explicar o que é o sensor TPS, como ele funciona e os problemas que ele pode estar dando no seu carro. E esse vídeo vale para todos os carros com injeção eletrônica. Beleza? Então, vamos lá! Ninja! Para esse vídeo, eu vou usar o meu motor como exemplo, e o que vai mudar é apenas a disposição das peças, mas a funcionalidade e os componentes dos motores são basicamente os mesmos. Bom, como vocês sabem, o motor ele precisa da mistura de ar e combustível para fazer a combustão e todo o processo dentro do cilindro do motor. O ar entra pelo filtro de ar e, entre o coletor de admissão e o filtro de ar, nós temos uma coisa chamada TBI, ou o corpo de borboleta. Isso muda de carro para carro, mas nesse caso ele é por cabo. Então, esse cabo está conectado ao seu acelerador. Quando você puxa o acelerador ali, ele vai fazer esse movimento aqui. Quanto mais você acelera, mais vai abrindo essa borboleta, que dá a abertura do ar para dentro do motor. Em quase todas as TBIs, de um lado você tem esse comando de abertura, seja ele por cabo, seja ele eletrônico. Você tem um eixo no meio e geralmente do outro lado existe esse sensorzinho aqui. Esse sensor ele é conhecido como TPS. Em inglês é Throttle Position Sensor, ou seja, um sensor de posição desse throttle body, o sensor de posição da borboleta em português. Eu vou pegar como exemplo essas duas tampas. Isso aqui ele vai simular o corpo da borboleta, a abertura, e esse é o sensor TPS, o sensor de posição da borboleta. Quando você está com o carro em ponto morto, essa borboleta está fechada. Conforme você vai acelerando, ela vai abrindo até essa posição. Aqui é 0 e aqui é 100% do TPS. Ou seja, quando o motor ele entende que você está pisando fundo. O sensor TPS ele está mandando lá para a central esse sinal. Então esse sensor ele está lendo o quanto você está acelerando e o quanto você quer que entre de ar. Com essa leitura de quantidade de ar, é aí que ele vai fazer todas as mudanças dos parâmetros do motor para que ele funcione de acordo com o quanto você quer que ele acelere. Vamos dar um exemplo que você está pisando a metade do acelerador. Esse sensor ele está mandando esse sinal lá para a central e a central vai mandar, por exemplo, o sinal para os bicos injetores dizendo, olha, o motorista está pisando 50% do acelerador. Vamos jogar, essa medida não é tão precisa assim, mas como exemplo, tudo bem. Vamos jogar 50% do combustível para dentro do motor. Vai acelerando. Opa, ele está acelerando tudo. Vamos jogar 100% do combustível. Isso numa funcionalidade perfeita do sistema. Agora o exemplo do meu carro, desse Civic aqui amarelo. O carro sempre funcionou perfeitamente, reloginho, não falhava nem nada. Mas, como exemplo desse carro aqui, eu utilizo a Hondash. A Hondash ele é um leitor da ECU. Todas as informações que tem na ECU, ou seja, o quanto ele está no TPS, a borboleta, a bico injetor, sensor de temperatura do ar do intake, sensor de temperatura do arrefecimento e etc. Essa aqui é a Hondash. Se você olhar bem aqui, ó, ele tem um sensor de posição da borboleta. Tá vendo que tem a borboletinha aberta? E ele vai de 0 a 100%. Eu vou mexer aqui, ó, na abertura, tá? Percebam o quanto ele está abrindo, ó. Tô mexendo, abriu 10%, 15, 20, tô abrindo, ó. Tô abrindo. 55, 60, tá? E bate no 100. Então, esse é um TPS no seu funcionamento perfeito, fazendo toda essa leitura correta. Agora eu vou falar o problema que estava dando no meu carro. Você pode ver aqui na imagem que o TPS, pelo menos nos Hondas, ele parece que é travado na TBI, que ele não tem essa movimentação. Mas essa é uma regulagem de fábrica. Então, eles fizeram todo o cálculo da posição e travaram ele lá no corpo da borboleta. O que acontecia no meu carro? Esse sensor, ele estava um pouco deslocado. Ele tem esse movimento aqui, ó, um pouquinho para frente e um pouquinho para trás, como se fosse o adiantar e atrasar do ponto de ignição. Eu vou colocar o dedo aqui como se fosse o 0.
o meu sensor ele estava um pouco deslocado para cá. E eu percebi isso pela Hondash. Quando eu pisava totalmente no acelerador e o cabo puxava toda a borboleta, por ele não estar regulado, ele lia que eu estava abrindo a borboleta apenas 80%. E aí eu estranhei, porque quando eu coloquei esse leitor que vê a posição da borboleta e pisei tudo, ele aparecia 80%. Aí, o que a ECU, o que a central do carro está imaginando? Que eu estava acelerando apenas 80% do acelerador. Ou seja, ele estava mandando menos combustível, fazendo todos os parâmetros errados por causa dessa leitura errada do TPS. Então, o que eu fiz? Ele parece que é travado, mas se você fizer um chanfradinho nele aqui, ou simplesmente retirar, ele é um parafuso como outro qualquer. E o TPS, pelo menos nos Hondas, tá? Isso aí eu não posso generalizar porque eu não sei como é nos outros carros, ele tem uma pequena regulagem para cá e para cá. Então, com a ajuda da Hondash, você consegue regular o seu TPS para que, quando você está completamente fechado, ele entenda que é 0, e quando você pisa tudo, ele entenda que é 100. E um TPS desregulado, ele pode trabalhar de diversas formas, se ele estiver um pouco adiantado ou um pouco atrasado. O exemplo do meu, que ele entendia que eu não estava abrindo tanto quanto eu estava abrindo, o sensor estava aqui. Então eu acelerava, ele ainda estava zerado no entendimento da ECU, e a partir daqui ele contava. E quando chegava aqui, por ele não estar aqui, ele está aqui, ele estava vendo 80%. Nesse caso, você tem um baixo rendimento do carro e um excesso de ar para dentro do sistema. E, ao contrário, o oposto desse exemplo, você acelerasse 20% e ele entendesse que você estava colocando 80%, vamos exagerar. Se ele entendesse que você estava acelerando 80% e você acelerando 20%, ele vai jogar 80% do combustível, sendo que era para jogar apenas 20%. Então você vai ter um excesso de combustível, vai ter o carro gastão, etc. Obviamente eu estou dando exemplos muito exagerados, porque essa mudança, essa variação da TPS, ela é bem pequena, mas para você entender os extremos que podem acontecer. Isso, eu não estou levando em conta um sensor com defeito, um sensor queimado, etc. Eu estou falando um sensor em pleno funcionamento, mas posicionado errado. Eu vou dar uma dica extra que parece até coisa engraçada, mas pior que acontece. Às vezes o seu carro está fraco, simplesmente é que meu carro não tem mais carpete, mas simplesmente porque seu carro está com carpete dobrado, alguma coisa impedindo, e a hora que você acelera tudo, ele não vai tudo, ele bate no carpete. Aí seu carro pode estar um pouco mais fraco, simplesmente porque o acelerador não está indo até o fundo. Essa é uma diquinha curta aqui, mas isso aí pior que acontece. E lembrando mais uma vez que a Hondash ela não muda os parâmetros do carro, tá? Ela só faz uma leitura da ECU. E o carro mudou o comportamento depois de mudar essa TPS. Como eu tinha dito, o carro não falhava, mas ele não estava com a sua totalidade de funcionamento de injeção de combustível e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, segue o canal, ative o sininho e deixa um comentário que ajuda muito na logística do YouTube para fazer o canal da Ninja a crescer. Beleza? Então, muito obrigado. E siga o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina.